Estamos iniciando mais uma semana de estudos com o tema A Igreja e a Educação. Seria a igreja um ambiente educacional? Teria a igreja a capacidade de educar aqueles que se aproximam dela? Que tipo de educação a igreja poderá oferecer? É o que nós vamos ver no estudo desta semana. E como verso para memorizar, nós temos aqui 1 Tessalonicenses 2, versos 6 a 8, onde lemos: Também jamais andamos buscando glórias de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Esse relato está em 1 Tessalonicenses 2, 6 a 8. E aqui Deus já nos ensina que o segredo da educação cristã é o quê? É o amor. Antes de Jesus, o povo de Deus era constituído principalmente por um grupo étnico, que era o povo de Israel. E depois de Jesus, o que mudou? Jesus instituiu um novo padrão de povo de Deus. Ele instituiu a igreja. Inicialmente, eles se reuniam em pequenos grupos, nas casas dos crentes. Mas com o passar do tempo, a igreja ela se tornou uma universidade para aqueles que perecem na ignorância e na escuridão espiritual. Uma universidade na qual todos somos chamados a se registrar como alunos para a vida, para aprender com Jesus de Nazaré, que é o nosso grão-mestre. Nesse estudo nós vamos ver a verdadeira educação cristã. Nós também aprenderemos que fomos chamados para viver como luz. E fomos chamados também para vivermos como discípulos. O nosso chamado também inclui buscar a verdade, sempre a verdade, e compartilharmos a nossa vida com outras pessoas. Nesse sentido, como se dá a verdadeira educação cristã? O que a Bíblia ensina? De que modo devem viver os cristãos? Em Lucas, capítulo 10, verso 32, nós lemos a história do bom samaritano, que estava ali atingido por um assaltante, e passou por ele um levita, um judeu, e fizeram pouco caso, ou não fizeram nenhum caso dele. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Esse é o segredo que a Bíblia traz. A educação cristã é nos movermos de íntima compaixão uns pelos outros. O que pode nos fazer ser movidos à misericórdia? Jesus é o nosso grande exemplo, pois ele vê as pessoas ao nosso redor como pessoas necessitadas e nos convida a atender às suas necessidades. A igreja foi abençoada com grandes verdades doutrinárias que nos ajudam a entender melhor a vontade e as promessas de Deus. No entanto, esse conhecimento por si só não nos faz tratar os outros gentilmente e sem preconceitos. O que precisa acontecer? Nós precisamos ver como Jesus via e vê, porque ver como Jesus vê é desviar o olhar de nós mesmos e olhar para a cruz. Sob este prisma, podemos vislumbrar o amor que todo ser humano tem aos olhos de Deus. Filipenses 2, 3 a 4. E esta grande verdade nos leva a atender os chamados de vivermos como luz. Em Mateus 5,16 nós lemos o seguinte: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
ao vosso Pai que estás nos céus. Jesus nos convida a iluminar como uma cidade iluminada no topo de uma montanha na escuridão da noite. Vivemos em um mundo obscurecido pelo pecado, ruína moral e escuridão espiritual. A missão da igreja é brilhar com esperança para todos os cantos do mundo. Esta é a educação cristã. Para que essa luz seja eficaz, como devemos ser, ou como devem ser os membros do corpo de Cristo, para refletir a bondade de Deus para os outros? A resposta está em São Mateus, capítulo 5, versos de 3 a 12. O que Jesus nos ensina? Ele nos ensina a sermos humildes, a sermos sensíveis, a sermos mansos, justos, misericordiosos, puros, pacificadores, retos e resilientes. Este é o completo pacote da educação cristã e é nesse sentido que vamos aprender a viver como discípulos. Esse foi o chamado de Deus para nós, vivermos como seus discípulos, entendermos cada dia como Jesus tratava as pessoas e como discípulos dele, tratarmos uns aos outros assim como ele fez com cada um de nós ou com cada uma das pessoas que viveram na época em que Jesus esteve aqui na terra. João 13, verso 34, nos diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. O sentido da educação cristã é o amor. E a Bíblia diz ainda em Lucas 4, versos 18 a 19, a missão de Jesus consistia em cuidar dos pobres, ajudar os despedaçados de coração, curar os doentes e libertar os cativos do pecado. Seguindo o seu exemplo, somos chamados a amar uns aos outros. E não só isso, mas também amar nossos companheiros, se preocupando com eles e suprindo, na medida de nossas possibilidades, suas necessidades físicas e espiritual. Como discípulos do Mestre, devemos mostrar continuamente a mesma empatia pelos outros que ele mostrou, Jesus, sempre trabalhando pela salvação de suas almas. E uma outra característica importantíssima do discípulo de Cristo é buscar sempre a verdade. Salmos 25, verso 5 diz no seguinte: guia-me a tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Esse salmo nos ensina que Deus colocou na humanidade uma curiosidade inata e, além disso, colocou também um desejo insaciável de aprender continuamente. Eclesiastes 1, versos 8, 3 e 11, diz o seguinte: o olho nunca está satisfeito em ver, nem o ouvido para ouvir. E é exatamente essa capacidade, essa curiosidade que nos leva ao desejo de aprender. E nós temos que prezar pela educação cristã que envolve nossa vida espiritual. Buscamos respostas que respondam às nossas perguntas mais importantes, mais profundas. Exemplos: quem nós somos? Por que estamos aqui? Como vivemos ou como devemos viver? E o que acontece quando morremos? Por que há mal e sofrimento? O interessante é que a educação cristã tem respostas para todas essas perguntas. E que melhor fonte de informação para encontrar a verdadeira resposta ou as verdadeiras respostas a estas perguntas do que aquele que se declarou a verdade absoluta? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 14, versos 16. Então, na educação cristã, na busca da verdade, nós encontramos todas as respostas às nossas perguntas mais profundas e difíceis em Jesus, em Cristo.
o ser humano encontra solução para a sua vida. Exatamente porque a educação cristã inclui levar as pessoas à verdade, buscar respostas na Bíblia, o livro que contém as verdades que Jesus nos transmitiu. E quando você busca esta verdade, a verdade que é Cristo, você ganha uma responsabilidade. É uma responsabilidade que é um privilégio. Compartilhar sua vida, sua nova vida com outras pessoas. Em Mateus 18:20 nós lemos: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, aí estou eu no meio deles. E é interessante que a formação da Igreja de Deus, que os primeiros cristãos se reuniam em pequenos grupos, distribuídos nas casas de alguns crentes. De tempos em tempos, todos ou alguns desses grupos, ou a maioria deles, os que moravam na mesma cidade, se reuniam numa assembleia maior para, por exemplo, ouvir o apóstolo Paulo, ouvir os apóstolos, ouvir uma pregação. Eles ficavam em pequenos grupos e depois se reuniam numa assembleia maior. Atos 20, verso 7, confirma o que nós estamos falando. Nesses pequenos grupos, eles compartilhavam sua fé, cresciam na verdade e viviam o evangelho. Claro, eram grupos abertos, que ensinavam a compartilhar a verdade com qualquer um que estivesse disposto a recebê-lo. Eram grupos abertos às pessoas que tinham ali necessidade espiritual, que desejavam mudar sua vida. A razão de cada igreja grande ou pequena, é compartilhar Jesus. Se a igreja não tiver esse objetivo, é melhor que ela feche. Desta forma, cada igreja é um centro educacional, é uma universidade onde você pode aprender e ensinar sobre Jesus. O que podemos concluir nesse estudo de hoje é que a educação cristã, ela perpassa pelo sentido da formação da Igreja de Deus. A igreja é uma universidade. E nesta universidade, Deus está disposto a te ensinar, a nos educar e nos preparar também para buscarmos nossos amigos, buscarmos as pessoas que estão perdidas, aqueles que estão sofrendo, para que eles possam ter a chance de transformarem suas vidas e fazerem parte do rebanho do Senhor.